Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início a mais uma semana de atividades, não é isso? Então, hoje, segunda-feira, nós iremos ter aula de português. Então, eu peço para vocês pegarem um livro aí de português na página 48 e 49, certo? Então, nós vamos começar com a produção textual. Eu vou explicar para vocês e vocês vão seguir o passo a passo aí da página 48 para fazer a sua produção textual. Lembrando que essa atividade é para ser feita no caderno de produção textual, certo? Então, você pega o seu caderno de produção textual e vai fazer o que está pedindo aí, tá bom? Então, peguem aí o livro na página 48 para me explicar a atividade, como ela será feita. Então, na página 48, vocês irão fazer uma produzir um texto, certo? Só que esse texto é um pouco diferente. Observem aí, né? Nós vamos estudar um relato. Então, você vai relatar o que você faz durante a semana, certo? Relato é você fazer anotações do que você pretende, ou que você faz durante os dias, durante a semana, né? Durante o seu cotidiano, durante a sua rotina. Então, nós vamos estudar aí, né, na página 48 sobre relatos, certo? Então, vamos aí. Bem antes do nosso assunto, né, de sinônimos e antônimos, nós estudamos um texto falando sobre os alimentos, né? Será que os alimentos, eles têm uma origem, eles têm história? Então, nós vimos que sim, né? Nós debatemos isso até na videoconferência, né? Então, vocês irão ler essa parte, né, que tá falando aí, como você já sabe que cada alimento tem uma origem, uma história que pode ser transformada, né, ao longo do tempo. Você fará uma pirâmide de sua alimentação cotidiana. O que é uma pirâmide alimentar? A pirâmide alimentar, minha gente, eu vou botar aí na imagem para vocês verem, também tem no livro, né, como é a pirâmide alimentar. Ela é composta de alimentos, né, cuja finalidade vai obter informações sobre uma alimentação saudável e equilibrada. Então, observe aí nessa pirâmide que ela está mostrando, né, ela está reproduzindo aí as informações sobre uma alimentação saudável e equilibrada. Então, nós chamamos de pirâmide alimentar. Né? O que é composta a pirâmide da sua alimentação, né? De carboidratos, de proteínas, de açúcares e outras coisas. Então, você coloca no topo da sua pirâmide, né, as coisas que você vai colocando intermediário, né? Do que você come mais, do que você consome mais, do que é mais importante, e vai colocando todos os alimentos são importantes, né? Mas você vai colocando na seguinte ordem, certo? Então, vocês irão observar essa pirâmide alimentar da página 48, certo? E vocês observem que essa pirâmide, os alimentos são divididos em 8 grupos, certo? O grupo 1, que é a base da pirâmide, né, composta de carboidratos como arroz, pão, massas, batata, mandioca, farinha e etc. O grupo 2, que já é a parte intermediária baixa, que são compostos de verduras e legumes. Olhem aí no livro. O grupo 3, que é a parte intermediária baixa ao lado de verduras e legumes, que são as frutas. O grupo 4, que é a parte intermediária já alta, né? Leite e derivados como queijo e iogurte. O grupo 5, que é a parte intermediária alta, ou seja, composta de carnes e ovos. O grupo 6, parte intermediária alta, leguminosas como feijão, soja, lentilha e oleaginosas como as castanhas. O grupo 7, que é o topo da pirâmide, que é composta de óleos e gorduras como o azeite, a manteiga, né, o óleo de soja e etc. E o grupo 8, que é o topo da pirâmide, que é composta de açúcares e doces. Então vejam que a pirâmide ela é subdividida aí em 8, né? Então essa divisão vai desde os açúcares, né, e doces, que é o topo da pirâmide, até as massas, pães, batatas, mandioca, farinha e etc. Que é o último aí, a parte da base, a base
que é essa parte aqui, ó, da pirâmide, certo? A base começando daqui, então ele vai subindo até o topo, onde tem os açúcares e também os doces, ok? Bom, então vamos aí continuar a explicação da atividade. Então, primeiramente, vocês vão fazer o quê? Vocês vão construir uma pirâmide alimentar, né, do seu cotidiano. Como tá dizendo aí, você fará uma pirâmide de sua alimentação cotidiana, ou seja, dos alimentos que você consome durante os dias, durante sua rotina, certo? Você irá desenhar essa pirâmide e depois fazer anotações dos alimentos que vocês comem, igual como tá nessa pirâmide aí, certo? Você vai dividir essa pirâmide em 8 partes também iguais ou menos, certo? Em menores partes. E vai desenhar esses alimentos, começando da base da pirâmide, certo? Até o topo, como tá explicando. E você vai seguir a ordem que essa pirâmide alimentar tá dando o exemplo aí no livro, que tá dando o exemplo no livro, certo? Por exemplo, a base da pirâmide, ela tá composta de carboidratos como arroz, pão, massas, batatas, mandioca, farinha e outras coisas. Pronto, aí você vai desenhar o que é que você come aí, né, na parte de carboidratos, né? Você come pão, você come massas, né? Então, arroz. Então, você vai desenhar esse alimento, certo? Que você consome aí na parte da base da pirâmide. Aí, você vai pular para a próxima, lembrando que vai começar de baixo para cima, certo? O seu desenho. A parte intermediária baixa é composta de verduras e legumes. Que tipo de verduras e legumes você come? Então, você vai desenhar, né, na parte baixa, intermediária aí. Aí depois você vai subindo, parte intermediária baixa, que fica ao lado das verduras e legumes, que são as frutas. Que tipo de frutas vocês comem? E assim por diante, até chegar no topo e você falar sobre os açúcares, né, e os doces, que fica no topo da pirâmide. Então, você vai começar de baixo para cima, certo? Da base da pirâmide, a base é a parte baixa, né, que sustenta a pirâmide, até o topo de cima, certo? Então, você vai seguir essa linha aí para fazer a sua pirâmide alimentar. E pintar bem direitinho, certo? Você pinta, faça ela grande, né, no caderno de produção textual, você coloca minha pirâmide alimentar no cotidiano, certo? Então, você vai seguir essa regrinha aí. Aí coloca o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 e assim por diante. Os grupos que você quiser fazer, você faz, tá certo? Contanto que tenha mais, que não passe de 8, tá bom? Então, você vai seguir essa linha aí. Tá? Não esqueça de que todos os itens que compõem a pirâmide são importantes para o organismo e devem participar da alimentação diária de cada pessoa, né? Todos os alimentos aí compostos nessa pirâmide são importantes para a nossa alimentação, para o nosso organismo funcionar bem, como eu já falei várias vezes. Então, antes de fazer, vocês vão planejar, tá certo? Então, olha, esse esquema aqui da página 49 tá explicando bem direitinho como vocês irão fazer a sua produção textual, né? Que é um pouco diferente. Então, você vai discutir que tipo de linguagem eu vou empregar, formal ou informal. A gente já falou desse tipo de linguagem formal e informal. Lógico que é a linguagem formal, né? Qual será a forma do texto? O texto será em forma de pirâmide. Aí depois você vai fazer suas anotações abaixo. A quem eu vou apresentar a minha pirâmide? Eu vou pedir a atividade para colocar a pontuação de vocês nessa atividade aí, certo? E onde o texto vai circular, né? Então, como nós não temos a aula presencial, nós iremos, né, mostrar vocês irão mostrar as atividades, né, conforme as aulas da videoconferência ou mandando uma foto para mim ver, tá certo? Antes de escrever, façam uma revisão antes da escrita, certo? Sigam aí os passos, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Vão relatando aí durante 2 dias aí a quantidade de alimento, né? E o tipo de alimento que você consome durante o dia todo. Você vai fazer essas anotações durante 2 dias, certo? E vai fazer essas anotações, anotar a quantidade e o tipo de alimento que você consome todo durante o dia, certo?
Faça uma pirâmide de sua rotina alimentar, da sua, certo? Como é a sua alimentação, tá ok? Então, sigam esses passos aqui, tudo direitinho, lendo, certo? Qualquer dúvida, podem falar comigo, podem chamar, mas eu acho que tá bem explicado aí como vocês irão fazer, tá certo? Tudo que eu expliquei foi resumidamente aí o que tá no livro, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês me procuram pra perguntar, pra falar sobre essa atividade aí, ok? Então, essa vai ser a atividade de hoje. Vocês vão fazer essa produção. Vocês terão 2 dias, né, para fazer essas anotações dos alimentos que vocês consomem, para depois fazer a pirâmide, construir essa pirâmide, desenhar essa pirâmide dos alimentos que vocês consomem e depois fazer as anotações aí, como tá no exemplo aí do livro, tá certo? Então, o exercício de hoje é página 48 e 49 no livro e vocês irão fazer no caderno de produção textual, tá certo? Então, qualquer dúvida é só me procurar que eu explico novamente para vocês, tá bom? Beijos, até a próxima aula.